Olá, mais uma vez estamos aproveitando o espaço do nosso canal para falar desse mal que nos aflige. Eu sou Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E agora, para a gente voltar a falar desse mal que ainda está sobre o Brasil e o mundo. Primeiro, só para deixar uma pequena informação, vocês devem estar vendo que eu estou bem cabeludo. Aliás, meus colegas de trabalho já estão tirando sarro da minha cara justamente por causa do cabelo. E eu resolvi deixá-lo assim enquanto esse mal estiver pairando sobre nós. E o dia que eu vier a me contaminar, a ser contaminado, eu vou aparecer para vocês de cabeça raspada. Nesse programa a gente voltar a falar da pandemia, porque estamos vivendo um momento de reabertura das fronteiras, de reabertura do comércio, de reabertura da economia, mas em um mesmo momento em que a curva ainda continua em ascensão. Então, como a gente já havia comentado no programa anterior, nós sabíamos que manter todos isolados em casa por muito tempo seria muito complicado. E que de fato é. Então, que as coisas vão voltar a algo muito próximo do que era anteriormente, eu digo isso no sentido econômico, mas que as nossas vidas não serão mais as mesmas. Os nossos hábitos, os nossos costumes não serão mais os mesmos. A grande verdade é que o uso de máscaras veio para ficar. Segundo alguns pesquisadores, as pandemias serão algo muito mais frequentes a partir de então. Então, vamos usar máscaras, vamos continuar higienizando as mãos e vamos continuar nos mantendo em casa ao máximo de tempo possível. Não estou falando aqui para vocês deixarem de trabalhar e ficar em casa, mas que a gente se mantenha em casa o máximo possível e saia apenas para trabalhar ou apenas para adquirir o necessário para a manutenção da casa e da sua família. A doença ela vai permanecer sobre todos nós. O que eu vi uma infectologista comentando no jornal local é que tem duas coisas graves acontecendo. Primeiro, a recaída da doença. Já foi verificado que algumas pessoas adoeceram, se recuperaram e numa recaída vieram a falecer. Em um segundo momento, ela falou das sequelas que a doença deixa para o resto da vida das pessoas. Como esse tempo de 3 meses que já estamos vivendo em isolamento, né? Nós já temos mais tempo de pandemia, mas de isolamento nós estamos aí de meados de março até agora meados de junho, tendo que conviver com isso. A grande questão é que com esse tempo todo em isolamento as pessoas estão ficando abaladas emocionalmente e estando abaladas ficam pensando logo em se contaminar para se livrar desse mal, dessa pressão toda. O que nós diríamos para essas pessoas é: não fraquejem e não atraiam mal para a sua vida e nem para a sua casa. Como acabei de mencionar, essa doença ela pode deixar sequelas graves inclusive e não sabemos como o nosso organismo vai agir diante dessa doença. O que acontece? Lá atrás falaram que essa doença era mais grave entre as pessoas que possuíam comorbidades, eles que deveriam se cuidar mais. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, verificamos que muitas pessoas com comorbidades acabaram sobrevivendo. E pessoas que não tinham absolutamente nenhuma debilidade na sua saúde acabaram sucumbindo a esse mal. Então, o que entendemos
é que não sabemos absolutamente nada dessa doença e que precisamos sim continuar nos protegendo. É a única segurança que nós temos, é nos mantermos em casa o máximo de tempo possível. Reitero, não estou mandando ninguém deixar de trabalhar. Vá para o seu trabalho e volte para casa. E sempre que sair de casa, seja para trabalhar ou seja para adquirir o material necessário para a manutenção da sua casa e dos seus familiares, use máscara, faça a higienização das mãos principalmente, mantenha essa doença bem longe de você. Não fique desejando que essa doença venha sobre você, porque a grande verdade é que não sabemos o que ela é capaz de provocar no nosso organismo. Se ela nos alcançar, nos cuidemos, a gente fica feliz. Os órgãos públicos hoje, pelo menos na nossa cidade aqui, tomaram uma postura bem diferente do início. No início, como a gente no Brasil todo, isso é uma realidade, não temos teste suficiente para testar toda a população, então muitas pessoas ficavam sem testes, mas também ficavam sem medicamento. E hoje, na nossa cidade, a prefeitura adotou uma postura diferente. Então, as pessoas que já têm síndrome respiratória devem procurar assistência médica. Nesses primeiros sintomas, já são medicadas com os remédios que combatem as reações desse vírus. É plausível isso, claro, sempre. Então, esperamos que isso sirva para reduzir o número de casos que chegam à situação de ser hospitalizadas. E, aliás, essa questão da hospitalização também tem que ser um motivo para que nos cuidemos, porque os profissionais da saúde estão adoecendo, principalmente na nossa cidade. A quantidade de pessoas adoecendo foi tanta que o prefeito, que é médico, foi para o posto de saúde. E mesmo assim, corpos estão acumulando na unidade de pronto atendimento, justamente porque não temos recurso suficiente para atender a todos. Então precisamos sim nos cuidar. Aqueles que apresentarem os primeiros sintomas, procure logo o médico para que essa medicação já seja implementada para o tratamento prévio disso. Mas isso não quer dizer que devamos relaxar nos seus cuidados. Precisamos sim nos cuidar. Continue se cuidando você. Bem, outra coisa que eu queria citar nesse programa é que a gente já está experimentando, verificando que muitas pessoas estão recuperando, pessoas próximas a nós, e o que a gente verifica é que pessoas que estão recuperadas simplesmente deixam de usar máscara. E isso é extremamente preocupante para o restante da população que está querendo ser incentivada a continuar se cuidando. Então, a partir do momento que eu começo a ver muitas pessoas na rua sem máscara, o meu cérebro acaba enviando uma mensagem de que está tudo bem. E na verdade ainda não está nada bem. O comércio abriu, as fronteiras estão se abrindo, mas ainda não estamos bem. Precisamos nos cuidar e precisamos dar exemplo ao nosso próximo, incentivá-lo a usar, a se precaver nessa situação. É importante sermos firmes, é importante sermos firmes na segurança, na prevenção, para nos proteger, para proteger os nossos familiares, para desafogar também as pessoas dentro das unidades de saúde. Então, faça um pouquinho mais de esforço. Bem, também queria mencionar nesse programa algo positivo que tem acontecido. Desde o início da pandemia até então, a gente verificou que as pessoas estão se voltando para Deus, estão buscando a Deus, estão mencionando Deus. Então, isso é muito bom. Louvar a Deus é muito bom. Então, a nossa população está querendo essa aproximação. Então, se nós estamos buscando essa aproximação, nós podemos subir mais um degrau rumo ao encontro com o Eterno. O que você está querendo dizer, Eric? Eu estou querendo dizer que nós precisamos agora, já que já estamos mencionando Deus, falando mais de Deus, cantando mais para Deus, que a gente passe a mudar o nosso pensamento e a mudar o nosso proceder. Por que estou falando isso? Bem, para quem conhece o Evangelho, em um determinado momento, Jesus falou para os seus que o homem pecava, inclusive
por pensamento quando ele estava falando que um homem, quando olha para uma mulher com segundas intenções, ele já está pecando. Quando Jesus falou desse episódio, ele falou disso também, mas não só disso. Ele quis dizer que o pecado, ele se inicia com o nosso pensar. Quando nós pensamos mal, procedemos mal. Então, o que ele quis dizer com aquilo? Que quando pensamos errado, devemos desviar desse pensamento errado. Devemos desviar da nossa ira, da nossa revolta, das coisas que fazem mal. Devemos, como falei, reformar o nosso pensar de forma que não desejemos mais o mal do nosso próximo, que amemos mais o nosso próximo, que não queiramos mais devolver o mal que recebemos. E a partir do momento que a gente buscar a reforma de pensamento e a reforma de proceder, aí sim Deus passará a ouvir as nossas preces. Isso é algo que depende exclusivamente de nós. O que a gente tem observado é que, já mencionei em programas passados, é que desde das eleições de 2018, o conflito, a rivalidade na nossa sociedade está muito grande e se perpetua. Tenho certeza que isso é obra do inimigo. É o inimigo agindo na sociedade para manter a todos em conflito constante, em clima belicista, em clima rivalista, justamente para que não nos unamos. E nós precisamos agregar mais. Nós precisamos romper com essa desagregação que está sobre a sociedade. O convite que nós fazemos é: rompa com o inimigo e se alie a Deus, se alie ao bem, para que a nossa sociedade possa ter dias melhores. Esses dias estão por vir, mas não será para todos. Será para aqueles que persistirem no bem. Mais tarde, isso tudo será para os bons e os maus ficarão para trás. Essa é a mensagem para esse programa de hoje. Continuem se cuidando por si e pelo seu próximo e vamos vencer essa doença, esse mal que tanto tem provocado problemas emocionais, físicos e sociais e econômicos também, a nossa sociedade. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser.